Hello! Hello, maravilhosas! Gente, hoje essa live é livre, tá? Então podem fazer perguntas aí, comecem, que hoje eu fico aqui para responder os assuntos mais aleatórios. Xanxerê, Santa Catarina, tem muita aluna aí do oeste do estado, muita aluna. Do oeste, né? Meu sotaque é bem parecido com o sotaque, meu sotaque natal é bem parecido com o sotaque do pessoal do oeste do estado de Santa Catarina, porque eu nasci no centro-oeste do Rio Grande do Sul. Quais os tipos de extensão você trabalha? Eu sou muito fã do seu trabalho, eu cheguei há pouco. Oi, Ingrid. Ingrid, a gente trabalha com fio a fio, com volume russo, com volume híbrido, com volume brasileiro, com lifting de cílios, com todas as técnicas, com mega volume também, tá? Então a gente trabalha com todas essas técnicas. Minha cliente não fecha o olho, como que faz? Lisa, a gente tava com uma cliente assim hoje no curso. Uma das modelos das minhas alunas era uma menina que não fechava por completo. Na verdade, ela ficava abrindo o olho todo o tempo, involuntariamente. Como eu uso aquelas fitinhas, né, para fechar os cílios ou para puxar as camadas, o que a gente fez? A gente colocou a fita assim, ó. Eu peguei a fita mágica, né, que é a fita que eu uso, aqui é todo de filtro, e eu puxei os cílios da cliente para baixo. E aí eu trabalho nessa região aqui. Aí depois eu puxo para cá, trabalho nessa região aqui e vou fazendo isso no olho todo. Você tem uma curvatura preferida? Não, para mim não existe curvatura preferida. Para mim existe curvatura que combina com cada tipo de olhar. Então não tem uma curvatura preferida, não. Removedor em creme ou gel? Se você está começando, eu sugiro um removedor em creme. Em pasta, em creme, né? O gel, no começo, ele pode ser bem delicado para vocês trabalharem, vocês terem muita dificuldade quando ele começar a escorrer para dentro do olho da cliente, vocês ficarem todas sem reação, ou às vezes até nervosas, porque não sabem lidar ali com o removedor caindo no olho da cliente. E às vezes, quando o removedor cai no olho da cliente, o que acontece? A gente coloca soro, coloca água, enfim, lava o olho da cliente, porque ela reclama de ardência. E aí, quando você lava, o removedor para de funcionar, né? Ele para de agir. E aí, você tem que botar mais removedor para poder funcionar, para poder terminar a remoção. Então, eu acho o removedor em pasta, né? O removedor em pasta, em creme, que são os ideais para quem tá começando, tá? O gel, que tem consistência gel, que é mais líquido, ele atrapalha um pouquinho as iniciantes, tá? Eu gosto de usar os dois. Às vezes eu uso em pasta e finalizo com em gel, tá? Dica de pinça. Eu só uso as pinças da Stalex, da Stalex, tá? Dica da pinça que eu uso, gente, tá aqui nos meus destaques. Quem é seguidora nova talvez não tenha visto. Que eu tenho uns destaques só com as minhas parcerias, né? As empresas que são minhas parceiras, e com os produtos que eu indico, tá? Quando a cliente pede para fazer manutenção após 20 dias, como conduz? Após 20 dias do combinado ou após 20 dias do que você fez os cílios? Porque eu faço manutenção de 20 em 21 dias, tá? Se a cliente quiser vir em 15, ela vem em 15. Se ela quiser vir em 20, ela vem em 20, tá? Se ela quiser vir em 10, ela pode vir em 10. Eu tenho preços para todas essas manutenções. Tá? Não entendi muito bem tua pergunta. Eu quero aprender mais, ou seja, ter um trabalho perfeito. Qual tipo de curso fazer? Talvez, se você quiser, por exemplo, eu quero trabalhar com campeonato. Eu quero ter um trabalho mais rigoroso para trabalhar com campeonato. É legal você procurar professoras que dão esses cursos para campeonatos, tá? Mas eu acho, Camila, que agora talvez você esteja num ponto que não é nem questão de curso, é uma questão de você se propor a fechar a tua agenda agora, fazer trabalhos para portfólio, pegar modelos bem bonitas, assim, para você sentar o bumbum e fazer um trabalho diferenciado. Porque não é no trabalho de dia a dia que você vai ver a evolução da tua técnica. É quando realmente você marca uma modelo, quando você tira ali um dia para fazer realmente fotos e maquia a modelo, enfim. Eu acho que o que você precisa agora é fazer isso, não é nem fazer mais um curso que você acabou de fazer. E eu sei que você adora um cursinho, mas agora é uma questão de você pensar nesse lado, tá?
que é o preciso de cliente, o que eu faço. Primeiro que você tem que se perguntar o que você tem feito para atrair clientes. Esse é o que eu sempre respondo para as meninas. O que você faz hoje para atrair clientes? Às vezes, você fazendo essa pergunta para você mesma já vai perceber que não faz muito. Né? Às vezes, você fica dependendo do boca a boca, só da internet, às vezes posta lá uma vez na vida, outra na morte, e aí depende muito de cair um cliente ali do nada, tá? Então, acho que esse é o primeiro passo. O que eu já faço? Depois, o que eu não faço? Quais os meios que eu não estou usando? Né? Internet, divulgação. Por exemplo, a própria Camila que estava falando ali na live, a Camila, para vocês terem uma ideia, gente, ela colocou um outdoor na cidade dela, com a foto dela, falando dos procedimentos de cílios dela. Então, sabe? A Camila pode reclamar, cara, se eu não tiver cliente, né? Ela tá fazendo bastante coisa para se divulgar. Ela botou um carro de som, sabe? Então, a grande pergunta é, o que você faz para divulgar? O que você faz para atrair clientes? Qual a melhor temperatura para ajustar o higrômetro? Não existe melhor temperatura para ajustar o higrômetro. Existe a melhor temperatura que o fornecedor da tua cola, né? A ficha técnica da tua cola indica para aquele produto. Não existe assim, essa é a melhor temperatura e a melhor umidade para todo mundo. Pode ser que não, para aquele adesivo pode ser um pouquinho variado. Mas normalmente, uma umidade que fica em torno de 55, uma temperatura em torno de 19, 20 graus, ela se adequa com uma boa parte dos adesivos, tá? Quer você ministrar curso de visagismo? Sim. Usa pincel de higienização, aqueles pincéis de batom descartável. Pincel de batom descartável eu uso, tá? Não uso pincel de higienização que eu vou reutilizar em todas as clientes. Não uso, tá? Tem algum mapping que funciona para todos os tipos de óleos? Eu gosto do esquilo. Para boa parte para todos os óleos, eu acho que o esquilo ele combina bem. Que é o que é mais importante, temperatura e umidade no ambiente está corretamente com o adesivo. As duas coisas são importantes, mas a umidade é o que mais influencia no adesivo, porque o adesivo, gente, ele é um produto que ele tem atratividade por água, tá? Por isso que quando às vezes quando a cliente abre o olho, a ardência vai toda pro olho dela, porque ele tem essa atratividade, tá? Por coisas úmidas. Então a umidade é o que mais nos ferra, na verdade, tá? Mas a temperatura também é importante, tá? É super importante também. Não dá pra pensar só numa coisa sem pensar na outra. O que você acha de cristalização de fãs? O que eu acho da cristalização, acho ótima para quem quer começar a aprender a fazer volume russo, acho uma ótima opção. Inclusive, a gente ensina isso no nosso curso de volume fácil. Como fazer uma transição de cliente versus aluno em questão de conteúdo, tráfego pago ou conteúdo orgânico? Uma pergunta muito boa, mas difícil de eu te responder aqui só só com uma resposta, né? Bem simples, assim. Eu acho que você tem que primeiro definir se você quer trabalhar tudo isso num Instagram só ou se você quer separar isso em 2 Instagrams. A respeito de tráfego pago, você pode fazer isso normalmente. Quando você define os públicos do tráfego pago, né? Pra quem não sabe, gente, o tráfego pago são os impulsionamentos do Facebook, do Instagram, da ferramenta do Facebook. Então, dá pra você definir o público que você quer atingir, tá? Por exemplo, quando eu quero atingir mulheres que frequentam tais lugares, que consomem tais produtos, que têm tais idades, que estão nos bairros tal, eu vou estar focada em cliente. Agora, se eu quero atingir mulheres de idade tal, que estão no Brasil todo, ou que estão em São Paulo toda, que falam sobre cílios, que curtem a palavra cílios, enfim, tem vários tipos de filtros na hora de você fazer um impulsionamento do Instagram. Então, dá para separar esses públicos no impulsionamento é o menor dos problemas. O maior problema mesmo é você separar esse público na hora de conversar com ele aqui no Instagram. Vocês percebem que eu não falo com o cliente final aqui, tá? Até porque, por exemplo, hoje eu postei um negócio do Akokoro aí. Depois, quem não viu meu stories, depois dá uma olhadinha. Eu jamais falaria isso com uma cliente. Com uma cliente eu jamais falaria. A Kel jamais falaria sobre um negócio que ela comprou pra fazer xixi.
Mas com as minhas alunas, que eu tenho intimidade, que eu estou aqui todos os dias, que eu criei uma conexão com vocês, que eu falo de uma forma muito mais simples, eu vou falar, tá? Agora, essa é a maior dificuldade de muitas pessoas, não conseguir saber dividir e não saber para quem público está direcionando a sua conversa. Deixa eu ver o que mais aqui. Qual a melhor marca de cílios para volume russo? Eu prefiro a marca Sobelli para volume russo, que é o Mink Lash Sobelli. Só que tá em falta agora, então difícil. Você já usou fios J e X? Nunca usei, mas eu tenho alunas minhas que usam e falam super bem dele. E eu vi que o preço é super acessível, né? Mas eu nunca usei, não. Que eu tenho tanta vergonha de aparecer nas redes e fazer stories. Tayane, tem que começar. Se você não começar, é como se você tivesse uma vitrine fechada do teu negócio, né? Você perguntou, o que eu faço para captar mais clientes? Se você não aparece, é difícil, né? Até captar clientes. Você administra sozinho os 2 Instagrams? Não! Na verdade, hoje, o Instagram que eu administro de verdade é o Instagram do estúdio, tá? É o do estúdio. Esse aqui eu não coloco a minha mão, a única coisa que eu faço são os Reels. Mas esse aqui eu não coloco. Claro que hoje a minha equipe já... na verdade, assim, deixa eu explicar. Eu coloco a minha mão nos directs. Eu respondo os directs. Eu interajo com vocês aqui no Stories, mas eu não crio conteúdo, eu não crio os posts, eu não escrevo os textos, tá? É a minha equipe que faz toda essa parte. Mas o direct eu que cuido, tá? Então, por exemplo, às vezes vocês conversam comigo no direct, nem várias de vocês conversam comigo no direct, e eu respondo muitas de vocês, sou eu mesma, tá? Às vezes, por exemplo, assim, eu tô num evento e eu tô com muita gente me mandando mensagem. Aí eu chamo a Ju, que é meu suporte, e falo, Ju, me ajuda a responder. Mas só quando tem essas situações assim, que é muita mensagem. Mas no geral, dia a dia, eu gosto de ler o que vocês me mandam, eu gosto de ver tudo aí direitinho. Mas o Instagram do estúdio sou só eu que cuido, não tem outra pessoa que cuida não, tá? E o Academy também não sou eu, é minha equipe também. Você seleciona os temas das publicações? Sim, a gente tem hoje, a minha, né, a pessoa que cuida dos temas, né, que faz ela já sabe a nossa linguagem. Então, no começo existiu sim uma curadoria, mas hoje ela faz sozinha. Depois ela manda pra gente aprovar, pra gente ver o que a gente achou, enfim, se isso é coerente com o que a gente fala. Mas ela hoje a Brenda, né, que cuida dessas 2 redes sociais, o Academy aqui e o estúdio, essa aqui, na verdade, ela pega, por exemplo, vídeos dos meus cursos e transforma em textos, em brincadeiras, por exemplo, ela assistiu já meu curso, então ela faz disso conteúdos aqui para vocês. Então ela fala exatamente o que eu falaria, é o que eu já falei milhões de vezes. Então ela já assistiu tudo, tá? Pra vocês terem uma ideia. O que você acha da curvatura DD? Eu acho super legal, ela é bem bacana, principalmente para quem tem uma pálpebra bem gordinha e você quer usar o D, porque como ela vem bem pra frente, ela é bem pra frente, a D é assim, e a DD ela é assim, mas bem curvada. Eu sinto que a DD ela foge um pouco de quem tem a pálpebra gordinha, né? Que geralmente a gente não usa o D pra quem tem pálpebra muito gordinha. Mas a DD, como ela vem bem pra frente, assim, ela é bem curvadona pra frente, às vezes você consegue até usar. Deixa eu ver o que mais. Como faz a higienização dos cílios sintéticos com álcool 70? Tudo de cílios, deixa eu ver. Os cobertores são descartáveis, como faço pra higienizar? Não são descartáveis, tá? Você pode tirar pra lavar, colocar outros, tirar pra lavar, colocar outros. Tá? Eu vou falar assim pra vocês, quando a gente começou, depois da pandemia, a gente ficou um pouco mais neurótico com essas coisas dos cobertores. As clientes não estão tão preocupadas com isso, tá? Mas para aquelas que estão, a gente tem um lençol descartável para colocar embaixo do cobertor. Na minha cidade estão falando muito sobre a técnica Slim, que coloca uma tela de cílios. O que você acha? Ela danifica os fios naturais como tufos? Adriana, eu nunca vi nenhuma técnica de tela, né, que seria essa Slim, enfim, que não falasse, por exemplo, a seguinte frase: não lave
não lave, não passe água corrente. E aí eu não preciso mais falar mais nada, tá? Ou passe um algodão com água, né? E aí a gente já imagina, tá? Como que eu vou falar pra alguém passar 15 dias, uma semana, o que seja, 2 semanas sem lavar o olho? Não tem como, né, gente? Acorda você, amanhã quando você acordar, dá uma olhadinha no banheiro, só pra ver, só pra dar uma olhada, assim, só pra ver como é que tá. Só pra ver se tem uma remelinha ali, uma remelinha lá. Com certeza, gente, vai ter sujeira, não tem como não ter. E aí a gente já fala se vai fazer mal ou não com os cílios, né? Qual o melhor adesivo para dias frios? Não existe isso, gente. Melhor adesivo para dias frios. Em dias frios, o adesivo, né, quando tá com uma temperatura muito baixa, o adesivo tende a ficar lento, tá? Então ele tende a ficar um pouco mais lento. Mas para eu poder afirmar isso, eu preciso também não estar só olhando para a tua temperatura. Eu também olhar para a tua umidade, tá? Temperatura, uma coisa, umidade, outra, tá? Então, em dias frios, você pode ter um dia frio, mas uma umidade alta, tá? Como você pode ter dias frios, como vai estar amanhã em São Paulo, e uma umidade baixa, como vai estar amanhã em São Paulo, tá? E aí a gente tem adesivos diferentes para essas situações. Como colocar na cabeça da cliente que é de muita importância a higienização todos os dias. Mostra para tua cliente o que é uma blefarite, mostra para ela o que é um Demodex, mostra para ela esses ácaros de pele que vivem na nossa pele, que vivem em ambientes sujos, e eu tenho certeza que ela vai passar a pensar um pouquinho mais em lavar o olho antes de, né, fazer os cílios. Que eu recentemente me especializei em volume, minha professora usa Autofen. Ai, meu Deus, como que você se especializou em volume? A tua professora usa Autofen. Ensinou assim, então você não se especializou em volume, meu Deus do céu. Ai, essa professora. Mas eu vi que não pode usar Autofen em todos os cílios. Por quê? Não é que não pode usar, gente. Autofen não é volume russo. Né? Autofen é um negócio que vem pronto, né? É um cílios, um chicote que vem pronto para você colocar na tua cliente, tá? Eu não aconselho uma aluna minha que paga um curso meu, que gasta, que investe, que tem o meu certificado, a comprar uma caixa de Autofen. Aliás, quando elas me contam que estão usando Autofen, eu quero puxar as orelhas delas. E elas sabem, porque eu faço isso assim, ó, na caruda. Por isso que elas nem me contam. Nossa, então é por isso que eu tô achando o meu adesivo lento. Sim, Camila, pode ser isso, tá? Uma umidade baixa e uma temperatura baixa, o adesivo fica extremamente lento. Qual o tamanho correto? Como avaliar? Não entendi a pergunta. Qual o melhor adesivo para umidade de 70% e 25 graus de temperatura? Caroline, tem vários adesivos que tem essa possibilidade, mas, por exemplo, o P+, da Sobelli, né, o adesivo vermelho lá, o P+, ele é um adesivo que pode uma umidade até de, se eu não me engano, 80%, 90%. Tá? Então, é um adesivo que dá para isso que você precisa, de 70% de umidade. No início é normal demorar muito para fazer os fãs? Super, demoramos muito no começo, tá? Por isso que no meu curso, por exemplo, eu ensino as meninas a cristalizarem, a fazerem o híbrido, a começarem devagar, né? A fazer essa transição das clientes de fio a fio para o volume russo de forma gradual, para que elas mesmas não fiquem muito nervosas fazendo o volume russo. Já testou H17? Não testei ainda, quero comprar para testar. Essa também, H17 também, ó. Para a colega que me perguntou, que tem a umidade de 70%, é a H17 da Sobelli, né? Na verdade, da Vermont. Ela tem ela é até 70%, se eu não me engano, né, Luara? Então, ela também é para quem tem essa umidade mais alta, tá? Então, dá uma testada lá. Eu não testei ainda, mas todo mundo tá falando que é super bacana essa cola. Pode cristalizar com adesivo e aplicar com outra marca de adesivo? Pode, normal, não tem problema nenhum. Pálpebra gordinha só pode usar curvatura C? Não é que só pode usar curvatura C. A curvatura C, ela não vai encostar naquela gordurinha ou naquela flacidez que a pessoa pode ter ali acumulado. Então, a curvatura C, a curvatura D, ela vai acabar encostando um pouquinho.
e pode dar uma aparência de salientar ainda mais essa gordurinha, né? Essa flacidez da pessoa. Igual quando você tá gordinho e coloca uma roupa mais apertada, né? Enfatiza as tuas curvinhas. E na cliente também. Eu prefiro usar C, porque eu acho que a gente foge um pouco mais, a gente projeta mais esse olho pra frente. Que eu fiz extensão em um dia, no dia seguinte já tinha caído 80%, o que pode ser problemas de retenção, né? Provavelmente você não teve uma boa retenção aí do teu adesivo, por vários fatores. Um deles é isso que a gente tá falando sobre umidade e temperatura, né? Se eu não tenho a umidade e temperatura adequada, eu posso ter um problema de retenção, tá? O volume indiano seria autofan? Não, o volume indiano seria o fio que vem com um Vzinho, né? Não é autofan, não. Pelo menos não é o que eu considero autofan. O que você acha do fio W? Eu acho uma opção para quem não sabe fazer volume russo, eu acho uma opção. O fio W, o fio V, o fio Y, eu acho que são fios que podem ajudar uma aluna iniciante a ganhar dinheiro, a investir na carreira, a ter o retorno do investimento. Eu acho que é super coerente usar. Eu só não acho legal usar autofan, porque a menina que vai usar autofan, ela não vai conseguir aprender o volume russo, porque ela vai ficar acostumada com o autofan. Quando ela vai pro volume russo, ela acha demorado, ela acha isso, reclama, né? E acaba pagando muito mais pelo fio do autofan, tá? Qual o tempo ideal para uma aplicação de volume russo? 2 horas e meia, tá? Eu acho que é ideal. Deixa eu ver. Gente, tem muita pergunta baixando aqui, eu não tô conseguindo dar conta de ver todas as perguntas. Eu sei que vocês estão até pedindo para repetir. O fio W tem alguma técnica específica para ver? Não tem. Ele é uma aplicação como se fosse um fio a fio, né? Só que eu aconselho vocês usarem esses fios W, V, Y, quando vocês já estiverem fazendo fio a fios, né? Trabalhos de fio a fios bonitos. Senão fica um trabalho bem feinho, bem ralinho, assim, não fica muito bom, não. Então não existe temperatura e umidade ideal, existe o adesivo adaptado para o meio ambiente? Assim, funciona assim. Todo adesivo, ele tem uma ficha técnica, tá? Se existisse uma umidade e uma temperatura ideal, não precisava existir essa ficha técnica. Essa ficha técnica, ela carrega informações sobre o adesivo, de qual que é a melhor umidade para trabalhar com ele, de qual que é a temperatura melhor para trabalhar com ele, de qual que é o tempo de aplicação dele, de quantas semanas de retenção esse adesivo pode ter, tá? Toda marca tem lá no site, que vocês às vezes estão ignorando essas informações, mas tá lá. Então não existe a umidade ideal, tá? Existe a umidade daquele que o fabricante daquele adesivo sugere para aquela hora da aplicação. Claro que, se a gente for parar para pensar, na média, quando a umidade está de 50%, 55%, é uma umidade bacana, porque a boa parte dos adesivos respondem bem a essa umidade, tá? O mesmo vale para a temperatura. 19 graus, 18 graus é uma temperatura ok, tá? Porque a boa parte dos adesivos funcionam bem nessa temperatura, tá? Então, mas não existe uma temperatura ideal. Existe o que a ficha técnica do teu adesivo diz, tá? Então, você vai ver que tem adesivos que variam de 30% a 60%, de 40% a 90%, tá? Então, seria incoerente você falar, todo mundo tem que trabalhar com a umidade tal, a temperatura tal. Depende do adesivo. Tem adesivos que eles são mais tolerantes a certas temperaturas e a certas umidades, tá? Precisa de um higrômetro. Um higrômetro aferido, dificilmente você vai ter um higrômetro calibrado, tá? Porque esses higrômetros que a gente usa, eles não são tão católicos quanto aqueles que o pessoal usa em laboratório, né? Por exemplo, em laboratórios de análises clínicas, por exemplo, não sei se vocês já entraram, por exemplo, numa granja, né? Que para chocar o ovo tem que ter a temperatura, a umidade ideal, enfim, tá? Estou usando exemplos para vocês terem uma ideia desses tipos de higrômetro que existem. Por exemplo, quem é químico tem um higrômetro dentro do laboratório ali para fazer as composições, que são aferidos, que são calibrados, às vezes 3 vezes ao dia. A gente que usa aquele higrômetro que compra na internet, China, né? Compra na China, não é extremamente fiel, mas a gente já pode ter uma ideia mais ou menos de como tá?
Por isso, ó, a colega falou assim, compramos dois e totalmente um diferente do outro. Às vezes acontece de ter uma diferençazinha de um pro outro. O que eu sempre faço? Eu tenho dois também lá na minha sala e às vezes eu vejo que, por exemplo, um tá 60% de umidade e um tá 50% de umidade. Um exemplo. Significa que minha umidade está entre 50% e 60%. Tá? Eu já tenho uma ideia de quando que tá a minha umidade. Já vi adesivo prometer boa retenção independente da temperatura e umidade. O que acha? Lisa, se tem, eu desconheço. Tá? Eu desconheço. É um produto químico que varia muito com a influência do ambiente. Então, eu desconheço, mas eu posso estar desconhecendo mesmo. Então, eu não estou falando que não existe. Não estou afirmando, estou falando que eu, Kel, desconheço. Vou precisar de vários adesivos para evitar uma retenção por temperatura e umidade? Não. Não vai precisar de vários adesivos. Agora, eu moro numa cidade ou estou atendendo home care e isso varia muito, tá? Ou estou numa cidade que a umidade e a temperatura varia muito. Provavelmente você vai ter aí, dois tipos de adesivos. Como me livrar do feno cristalizado? Não cristalizando, né? Você vai ter que parar de cristalizar, marcar uma modelo e se jogar no atendimento. Porque se você não colocar isso como uma meta, você nunca vai largar a mão. Nem do autofen, que algumas colegas, e nem do feno cristalizado. Porque eles são muletas, né? Embora o feno cristalizado, eu acho que às vezes até ajuda a aluna quando tá precisando começar, né? Quando começou você fazia fio a fio, em quanto tempo? Demora muito. Ai, gente, eu demorava horrores. Demorava umas 4 horas. Daí eu entendi que eu tinha que botar uma meta, daí eu colocava 3 horas. Eu falava, 3 horas eu aguento. Mais que 3 horas eu não aguento. Eu botei 3 horas. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar num espaço onde a gente tinha uma demanda muito grande de clientes. Porque a hora que você tem uma demanda grande de clientes, que tem uma cliente te esperando, sentada, olhando pra tua cara, esperando você terminar a outra cliente, você vai ficar rápida, meu amor. Você vai ficar rápida. Então, às vezes, o que eu sinto de vocês é que às vezes vocês não têm esse senso de agilidade. Vocês não se propõem a terminar mais rápido. Aí vocês fazem lá os cílios com todo amor e carinho, com muita calma, lá catando fiozinho por fiozinho. A hora que tem um cronômetro vibrando na tua cabeça ou uma cliente te olhando ali que você tá atrasada, você corre. Eu acho que com fã cristalizado fica mais bonito. Camila, tem gente que cristaliza durante o atendimento. Semana passada eu fui fazer uns cílios, foi um cílios que eu gravei pra jornada lá, que vocês vão assistir. Acho que é a terceira aula da jornada, eu fiz uns cílios, fiz um olho fio a fio, fiz um olho volume russo. E eu tava sentindo muita dificuldade de trabalhar com... uns cílios que eu não tô acostumada a usar. E tava me sentindo muita dificuldade. E aí, depois que eu fui entender que era porque a umidade da cidade tava baixíssima e eu tava perdendo todos os fãs que eu tava fazendo porque eu tava... né, eles estavam fechando. Ou eu fechando, ou às vezes até abrindo. E aí eu pensei, por que eu não cristalizo? Por que eu tô aqui sofrendo? Por que eu não cristalizo? E aí eu comecei a cristalizar. Cristalizava e aplicava na hora. Cristalizava e aplicava na hora. Cristalizava e aplicava na hora. Acabou. Terminei os cílios. Eu falei, ufa. Se eu soubesse, tá? Eu tinha feito. Então, se é mais fácil pra você, é mais bonito, você não tem problema de retenção, continua. Por exemplo, no ambiente como agora, que a gente tá com uma umidade extremamente baixa. Um feno cristalizado, ele não fecha. Ele fica lá lindo. Não fecha, tá? Para que serve o álcool 70 no chicote? Tem gente que usa para higienizar, tem gente que usa para abrir a fibra do chicote. Eu não vejo isso acontecer, eu acho que não tem como. Mas para higienizar, eu acho que funciona, tá? O que é fãs cristalizados? Estou por fora. É quando a gente monta o fã, ou antes, ou paralisa a ponta do fã, para que ele não feche na hora de aplicar, tá? É uma das técnicas que eu ensino lá no meu curso Volume Fácil, para a aluna poder ficar mais ágil na hora de aplicar o volume russo. 2 horas e meia de aplicação é um tempo bom? Sim, é um tempo bom. Eu sempre cristalizo na hora, mas quero aprender a fazer o embrulho do fã no fio natural.
Sami, tudo que a gente acostuma é difícil, né? A gente perder a mania, né? Então, talvez você sinta dificuldade para fazer essa transição aí, para você parar de cristalizar e ter esse embrulho aí. Deixa eu ver o que mais. Eu sempre cristalizo na hora, né? Umidade alta com ar-condicionado ligado e baixa muito quando ligo o ar. Isso pode causar uma má retenção? Pode, tá? Mas o ar é para isso mesmo, ele é para baixar essa umidade, né? Que é por aqui a umidade muito baixa esses dias. Eu ouvi falar de um acelerador de cola. O que acha? Diferente da bruma que passa para finalizar, né? Sim, acho que a Sobelli tá lançando um. Nem sei se eu posso estar falando, mas a Sobelli vai lançar um acelerador. Eu não sei se já lançou, mas eu recebi esse produto para testar. E é um acelerador para você passar no fio para quando você finalizar o procedimento. Existem outros aceleradores que você pode usar na hora que você está aplicando, tá? Dá para usar também. E tem a bruma que é para finalizar. Mas para trabalhar em salão você acha que não precisa preencher 100%? Onde é que vocês tiram essas perguntas, gente? Você tem que preencher 100% se você achar que precisa preencher 100%, tá? Tem cílios, gente, que você não precisa chegar no 100% para parecer que tá cheio, tá? Você tem que pensar que você ganha por hora, você vende a tua hora pro teu cliente. Então, se, por exemplo, deu 2 horas e eu consegui encher bastante os cílios a ponto de parecer que ele tá preenchido 100%, mesmo que eu não tenha preenchido 100%, eu posso terminar. Porque vocês vão conseguir preencher, espalhar bem esses fios e fazer com que ele pareça estar. Agora, o que acontece no começo? No começo a gente não tá conseguindo encher muito. Vocês não estão conseguindo espalhar, vocês não estão conseguindo trabalhar as camadas, vocês não estão conseguindo nem chegar em 80%. E aí a meta é chegar em 100%, tá? Porque aí vocês vão trabalhar para chegar em 100%, tá? Mesmo que vocês não vão acertar no 100%, vocês vão chegar no 80%. Por exemplo, eu acho que eu confundi um pouco na hora de explicar para vocês, mas o que vocês precisam entender? Que seja um desejo meu não chegar no 100%. Porque eu não quero ficar mais 30 minutos, 1 hora fazendo aqueles cílios. Porque eu acho que os cílios já tá preenchido o suficiente para que eu tenha uma boa durabilidade de 21 dias para que a minha cliente volte, tá? Se eu achar que não é necessário, não vou a 100% fazer a cliente ficar mais 1 hora ali e no final das contas eu não ganho nem por isso, tá? Então, se for uma escolha de vocês, perceber, nossa, tá super cheio agora, tá super preenchido, tá super cheio, minhas clientes voltam com uma boa retenção, não quero chegar no 100%, fica a critério de vocês, tá? Devemos aplicar um fio menor do que o mapping quando o natural for um baby? Sim, eu faço dessa maneira. Quando a cliente tem pouco cílios, eu faço dessa maneira. Quando a cliente tem muitos cílios, eu nem pego os babies, eu pego só os adultos, tá? Boa noite, não estou conseguindo preencher tudo, fica falhado. Na hora que tiro a foto, fico triste demais. Tenta pra fazer em camadas, tá? Tenta fazer em camadas e tenta usar um espelhinho. É um espelho mesmo, não um espelhinho de dentista, aquele espelho mesmo embaixo aqui pra você ver pra você conseguir ver onde estão os buracos, tá? Tento isolar os cílios em camadas, mas não consigo isolar os cantos, sempre soltam. Não tem problema, Caroline, depois você pega os cantos. A menos que você esteja fazendo um top line, mas se você não está fazendo um top line, você pode, por exemplo, peguei todos os fios do meio, terminei eles. Vou pegar todos os fios do canto, terminei eles. Pego todos os fios daqui, terminei eles. Pego todo o tempo inteiro, tá? Não é obrigada a pegar tudo de uma vez só, tá? Fiz uma manutenção de híbrido em 1h20, tá bom esse tempo? Maravilhoso, né? Sinal que tava bem cheinho, você não precisou. Agora a minha pergunta é, vocês, na hora da manutenção, vocês estão tirando todos os fios que cresceram, que estão tortos, né? Porque faz parte da manutenção a gente arrumar a casa primeiro. Aqua Clean é bom para higienizar? Sim, eu uso o Clean Clear, tá? Eu uso o Clean Clear. Tô usando o Clean Clear agora, que para finalizar a minha higienização. Então eu lavo, né, com shampoo e depois eu passo no fio o Clean Clear, que é a mesma proposta do Aqua Clean.
Costumo acoplar 2 milímetros de distância da raiz. Essa distância está boa ou preciso fazer com 1 milímetro? Lu, 2 milímetros, tudo bem, tá? 1 milímetro a gente usa mais quando a gente tá no volume russo. Tô com muito medo de sair do emprego fixo, mas meu sonho é seguir a carreira com cílios. Estou trabalhando com cílios 1 ano e tenho medo de sair e não dar certo. É por comissão. Enquanto a gente não... É aquela história da vaquinha, né? Enquanto a gente tem a vaquinha lá que tá nos dando leite, às vezes, né, tá pagando as nossas contas, tem a vaquinha ali, com a vaquinha a gente faz queijo, com a vaquinha a gente, né, faz tudo, a gente não consegue largar o nosso emprego. Mas a hora que derruba a nossa vaquinha do penhasco, né, ou a hora que a gente dá um ponto final nessa vaquinha, a gente começa a plantar, a gente começa a achar alternativas para ganhar dinheiro. Então eu acredito muito que quando vocês passam pela transição de carreira, quando vocês terminam essa transição, as coisas fluem muito mais, né? O universo traz mais gente, vocês conseguem estar mais dispostas a trabalhar em horários que vocês não abriam agenda antes. Então, mas faça a transição de carreira de maneira gradual, tá? Então, essa jornada, gente, que a gente vai ter agora dia 3, que é uma jornada gratuita, a gente vai falar sobre isso também. Sobre essa transição de carreira, sobre esse momento em que vocês estão, às vezes, que vocês estão sendo extensionistas de cílios, mas não gostam, talvez não pegaram ainda habilidade para trabalhar com cílios. Eu vou falar sobre toda essa trajetória aí de vocês. Eu tiro todos os que cresceram na manutenção, acaba demorando muito, acaba em 3 horas tudo. Ai, Kênia, não pode ser tão demorado assim, senão não vai valer a pena, né? Eu adorei a história da vaquinha, só a prova disso. Gente, essa história é super legal, né? Uma história bíblica, se eu não me engano, né? O que acha sobre o nanomícer para finalizar o procedimento? Eu gosto. O que devo colocar nele ajuda na retenção? O nanomícer, na verdade, ele é um pulverizador de nanopartículas de água, tá? Ele vai fazer com que aqueles fumos do adesivo, que o adesivo fica soltando, aquelas ardências, né? Aquelas substâncias tóxicas, elas cessem, tá? E quando você passa ele no final do procedimento, ele cria uma primeira película ali de secagem do teu adesivo. Então, se por acaso tiver um fio ali que tá molhado ainda, com aquela primeira passada do nano, ajuda a dar uma secadinha, tá? Não vai secar por completo o fio, ele ainda tem um período aí de secagem, mas ajuda a acelerar esse período de secagem, tá? Isso permite até que a cliente, se caso ela entrar no chuveiro, né, você tem menos riscos de perder o procedimento. Tem gente que não gosta de usar o nano. Eu gosto de usar o nano para finalizar o procedimento. Deixa eu ver o que mais. Você lava os fios com sabão de bebê? Já lavei muito com shampoo de bebê. Mas hoje em dia eu uso produtos próprios para higienização. Eu uso os produtos da Excellent, que são produtos que vendem na Sobelli, tá? Mas, por exemplo, agora esse produto ele tá bem caro. Então eu tô pensando até em voltar pro shampoo, porque realmente tá bem caro. Uma cliente minha reclamou de coçar bastante e inchou um pouco as pálpebras. Devo fazer uma remoção? Eu faria, tá? Isso é um sinal de um processo alérgico. Você dá algum kit para cliente higienizar? Lucas, não dou, porque a gente, como profissional, a gente não é autorizado a manipular produtos para entregar para o cliente, tá? E agora eu tenho produtos porque eu vendo para o meu cliente, para uso do home care. Minhas clientes que voltam com 21 dias, os cílios delas já caíram 80%. Estou acoplando mal? Cris, pode ser que você está acoplando mal, pode ser que você está com problema de retenção, pode ser que você não está higienizando bem o fio, pode ser vários fatores, não dá pra te dizer assim, é isso, porque eu não tô vendo você trabalhar, né? O Aqua Clean pode causar mais alergia que o primer, pois comecei a usar o Aqua Clean e tem uma cliente que está sentindo ardência e coceira. O primer, ele é a base de álcool e ele é bem ardido no passar. O Aqua Clean, que eu saiba, não arde, tá? Pelo menos eu não cheguei a usar tanto o Aqua Clean como eu uso o Clean Clear, que é o produto japonês, que foi o produto, aliás, que eu acho que foi o primeiro, depois veio o Aqua Clean. Ele não arde, eu não sinto a cliente reclamar de ardência, pelo contrário, ela nem percebe que eu tô passando nela, tá? Eu acho que pode ser outro fator, pode ser um processo alérgico, enfim, tá? Eu acho o primer mais agressivo em todos os sentidos, até pro fio também. Por isso que eu prefiro não usar o primer, eu prefiro usar esse
esse Clean Clear, que é uma outra ideia, tá? É uma água ionizada que vai abrir a cutícula do fio sem deixar o fio poroso, sem deixar o fio ressecado, sem ser alcoólico, tá? Então, eu prefiro usar esse produto. Para montar os fãs na hora é mais demorado, tem uma técnica para ser mais rápido? No meu curso, eu ensino 4 técnicas. Quatro técnicas de montagem de fã. Tô pensando se são 4 ou são 5. São 4 técnicas de montagem de fã e eu ensino a mais rápida. Eu falo para a aluna focar na mais rápida, tá? Então, funciona dessa maneira. Melhores posições para as clientes gestantes. Só existe uma posição para gestante. Só. Virada pro lado esquerdo. Que é a única maneira de você não pressionar a veia cava, tá? Porque o bebê, né? Todos os membros inferiores da mulher e o bebê também, ele tá sendo... toda a irrigação sanguínea da pessoa e do bebê tá sendo, da parte inferior do corpo e do bebê, estão sendo providos pela veia cava. E quando ela tá deitada do lado direito, tá pressionando essa veia. E quando você tá de barriga para cima, às vezes, o peso do bebê pressiona. Então, o único jeito de posicionar uma grávida, por exemplo, a partir dos 6 meses, é virar do lado esquerdo. Eu já tô começando a me policiar para dormir do lado esquerdo. E é um caos, assim, porque não tem posição. Quem foi mamãe já sabe o que eu tô falando, né? Me ajudou muito conseguir fazer os fãs. Teve muita paciência comigo, Rafaela. Rafaela, você é suspeita. Você tá arrasando já aí no sul. Falsa acoplagem dá na hora ou dá depois? Dos dois. Pode dar na hora e pode dar depois. Kel me responde, o que tu acha das misturinhas com bicarbonato antisséptico? Sou contra, gente. Sou super contra. Super contra. Eu acho assim que tem produtos próprios para higienizar, tem misturas, tem produtos que são feitos para limpar o fio. São produtos que são feitos para, né, que são... eles têm registro em Anvisa, eles têm estudos em cima deles, produtos que já foram testados, enfim. Você pegar um produto que foi, né, pegar um produto que é usado farmacêutico para colocar no fio da cliente, que é proibido, na verdade, o bicarbonato é proibido ser usado na área dos olhos, tá? Então, eu sou contra, tá? Já usou o adesivo da Bemove? Não usei o adesivo da Bemove ainda, tá? Eu tô pensando aqui se eu já usei, mas acho que não usei, não. Aqui na minha cidade, as especialistas dizem que é obrigatório dar o kit de higiene para cliente. Gente, não é obrigatório. Você pode vender o kit para cliente. Eu dou uma escovinha, dou uns cuidados, né? Mas não lavo, né? Não dou o produto para lavar. Eu vendo até o produto para lavar. Qual a espessura de fio você usa para o volume russo? Eu uso 0,5, 0,7, 0,6. Gente, sei que tem muita pergunta, mas eu sou obrigada a finalizar, porque se eu ficar aqui até amanhã, eu sei que tem pergunta até amanhã, tá? Desculpa não poder responder todas vocês, mas a gente tem uma live na quinta-feira, uma live também de conteúdo na quinta-feira. Mas na quinta-feira a live tem tema, hoje foi tema livre, tá? Beijo, gente, bom descanso pra vocês.